quando o mundo inteiro estava em busca de veículos elétricos, quando a Tesla, a BYD e outras empresas tentavam superar umas às outras na corrida dos EVs, a Honda fez um movimento que abalou os alicerces de toda a indústria de EVs. A Honda criou um motor que está sendo comentado em todo o mercado global. Agora a questão é, será que a Honda realmente criou algo que fará os carros elétricos repensarem sua fórmula? O sonho dos veículos elétricos está prestes a acabar. E o que torna esse motor tão especial a ponto de ser um divisor de águas mundial? Este não é um motor qualquer. Este é o monstro híbrido do futuro, uma combinação da potência de um motor a gasolina com a eficiência de um motor elétrico. Sem complicações com carregamento. Sem preocupações com a bateria apenas alto. Desempenho baixo consumo de combustível e grande autonomia. Então surge a pergunta: Elon Musk deveria se preocupar? Grandes empresas como a BYD vão perder o sono. Neste vídeo contaremos toda a verdade sobre o revolucionário motor da Honda, sua tecnologia, o conceito por trás dele e como ele pode mudar completamente o mundo dos veículos elétricos. Portanto, antes de continuar assistindo, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver essas novidades incríveis. Antes de conhecermos o novo motor da Honda, vamos saber um pouco sobre a Honda. Vamos voltar um pouco no tempo para a época em que a velocidade dos carros e das motos estava apenas começando a se popularizar no mundo e o Japão caminhava rumo a uma grande revolução tecnológica. Havia um homem naquela época, Soichiro Honda. Ele não era filho de um pai rico, mas pertencia a uma família pobre. Mesmo assim, ele tinha a paixão de criar algo que mudaria o mundo. Ele abandonou os estudos, mas seu amor pela engenharia nunca diminuiu. Ainda jovem, começou a trabalhar em uma oficina mecânica e a partir daí teve início a trajetória na Honda. Inicialmente, Soichiro Honda começou a fabricar anéis de pistão, mas fracassou repetidamente. Mesmo assim, ele não desistiu. Após inúmeras rejeições, seus produtos finalmente chamaram a atenção de empresas japonesas. Então veio a Segunda Guerra Mundial, que devastou tudo. A fábrica foi destruída e a situação piorou. Mas Honda demonstrou coragem mais uma vez. Após a guerra, quando tudo havia terminado, Soichiro Honda começou a instalar motores em bicicletas. E assim nasceu a Honda Motor Company. Este não foi um grande começo. Era apenas uma ideia que foi aprimorada com muito trabalho. Aos poucos, a Honda começou a fabricar motocicletas, e de uma forma que não era apenas barata, mas também durável e potente. A Honda Super Cub chegou em 1958, e essa moto causou sensação não só no Japão, mas no mundo todo. Vendeu tanto que ainda hoje é considerada uma das motocicletas mais vendidas do mundo. E a partir daí, a Honda ganhou impulso. Depois disso, a Honda entrou no mundo dos veículos. Começou a fabricar carros na década de 1960 e em 1972 lançou o Honda Civic, um carro acessível, confiável e econômico que se tornou a escolha de toda a família de classe média. Em seguida, veio o Honda Accord, que deixou a marca da Honda nos mercados americano e europeu. As pessoas entenderam que Honda era sinônimo de confiança. O diferencial da Honda era que ela nunca fabricava carros apenas para exibição. Eles priorizam tecnologia, economia de combustível, baixa manutenção e as necessidades do cliente. É por isso que nomes como Honda Activa e Honda City se tornaram conhecidos até mesmo em um país como a Índia. Conforme o mundo mudou, a Honda também se transformou. A empresa se aventurou em carros híbridos, trabalhou com tecnologia de células de combustível de hidrogênio e até criou táxis aéreos e robôs. Sim, eles pareciam
um pouco atrás de outras montadoras na corrida dos veículos elétricos. Mas o passo que deram agora, com o motor híbrido, pode surpreender a todos. Hoje, a Honda não é apenas uma montadora de carros. É uma marca, um nome de confiança. Pessoas de todas as classes sociais, em todos os cantos do mundo, já dirigiram carros Honda. E tudo começou com o sonho de um homem, Soichiro Honda, que costumava consertar carros por conta própria. Agora que apresentaram este novo motor ao mundo, é importante conhecer a história, porque quando alguém que começou do zero traz algo novo, é preciso entender que algo grandioso está prestes a acontecer. Então vamos descobrir o que há nesse novo motor da Honda, que pode revolucionar a indústria de veículos elétricos. Como esse motor se diferencia de todos os outros? A grande questão é por que esse novo motor da Honda é tão diferente dos demais. Será que ele realmente tem algo que vai tirar o sono de empresas de veículos elétricos como a Tesla? E se for apenas um motor híbrido, por que tanto alvoroço? Então vamos direto ao ponto e sem rodeios. Vamos explicar por que esse motor da Honda é chamado de hiper-híbrido e o quão à frente ele está de todos os outros motores. Primeiramente, esse motor não é um motor híbrido comum, como os que você pode ter visto em carros da Toyota ou da Honda mais antigos. Essa tecnologia hiper-híbrida é baseada em uma ideia completamente nova. Ela combina um motor, a gasolina, com um motor elétrico. Mas a sinergia entre os dois é incrível. Normalmente os veículos híbridos funcionam apenas no modo elétrico ou apenas no modo a gasolina. Mas este motor da Honda funciona em ambos simultaneamente, como todos os instrumentos de uma banda musical que tocam no momento certo. Este motor utiliza o sistema EEV, a mais recente inovação da Honda. Possui um potente motor a gasolina de 2 litros com ciclo Atkinson e 2 motores elétricos acoplados. Um motor elétrico impulsiona o carro e o outro apenas carrega a bateria. Mas o diferencial é que o carro funciona com o motor elétrico na maior parte do tempo. O motor a gasolina é acionado apenas quando necessário, ou seja, em alta velocidade ou durante acelerações rápidas. Isso economiza combustível. A bateria é carregada automaticamente e a condução permanece muito suave. Agora falando sobre potência, este motor oferece uma potência de cerca de 184 cavalos. É tanta potência que você pode dirigir sem hesitar mesmo na estrada e também sem solavancos no trânsito da cidade. E agora, o mais importante, a economia de combustível. Então, veja bem, a autonomia deste motor pode chegar a 20 a 28 km por litro. Isso em condições reais de uso. Essa é a autonomia que você obtém de um carro a diesel pequeno. Agora você terá essa mesma autonomia em um carro híbrido a gasolina. E sem a necessidade de recarregar. Mas não para por aí. A inovação mais especial deste motor é o seu sistema inteligente de gerenciamento de energia. Este sistema decide automaticamente quando o carro deve funcionar. No modo elétrico, quando deve ligar o motor a gasolina e quando deve funcionar com ambos simultaneamente. Isso significa que o motorista não precisa fazer nada. Tudo acontece automaticamente. Basta dirigir e a tecnologia cuidará de tudo. Outro ponto interessante em veículos híbridos comuns, o motor a combustão é acionado para carregar a bateria, ou ela é carregada pela energia da frenagem. Mas o sistema de frenagem regenerativa do motor hiper-híbrido da Honda é tão potente que apenas com a frenagem a bateria é carregada em grande medida. Isso significa que a bateria está sempre sendo recarregada enquanto você dirige,
E se você está pensando que ela precisará ser recarregada, a resposta é não. A Honda projetou o sistema de forma que ele nunca precise ser conectado à tomada. Isso significa que não há a complicação de instalar um carregador em casa, nem a preocupação de encontrar um posto de carregamento. E é por isso que também é chamado de sistema híbrido autossustentável. Outro diferencial deste motor é o seu sistema de gerenciamento de ruído. Em veículos normais, a gasolina ou diesel, quando o motor está funcionando, há ruído. Mas neste motor hiper-híbrido da Honda, o ruído é muito baixo. Este motor é tão silencioso que você vai sentir. É como dirigir um veículo elétrico. E mesmo com o motor, a gasolina ligado, o som é tão refinado que agrada aos ouvidos. Não incomoda. Além da tecnologia, a Honda também dedicou atenção especial ao design e à aerodinâmica dos veículos com esse motor hiper-híbrido. Os novos veículos equipados com ele, como o Honda Accord híbrido, são tão leves e aerodinamicamente eficientes que conseguem percorrer distâncias maiores com menos combustível. Isso também torna o desempenho do motor ainda melhor. Se você pensa que essa tecnologia será cara, ficará surpreso ao saber que a Honda trouxe esse motor para o mercado de massa. Isso para aqueles que não puderam comprar um veículo elétrico porque era caro ou não havia infraestrutura de recarga. Essa tecnologia surge como a opção perfeita para eles. Sem o custo de troca da bateria, sem a preocupação com a recarga e sem desperdício de combustível. E finalmente, se falarmos sobre por que esse motor vai causar problemas para outras montadoras. A razão é que a Honda criou um sistema que oferece a sensação de um veículo elétrico, a potência de um carro, a gasolina, e a economia de combustível de um carro a diesel. Ou seja, o melhor dos três mundos sem nenhuma desvantagem. Enquanto a Tesla AB, YD e outras empresas de veículos elétricos estão ocupadas construindo redes de recarga, a Honda criou um sistema que se recarrega sozinho e funciona como um veículo elétrico. A maior fraqueza dos veículos elétricos e como a Honda a resolveu. Agora vamos falar sobre o que mais preocupa toda a indústria de veículos elétricos hoje e por que milhões de pessoas ainda hesitam em comprar um veículo elétrico. Estamos falando das 3 maiores fraquezas dos veículos elétricos. E é realmente interessante saber como a Honda resolveu todos esses problemas com seu novo motor. O primeiro e maior problema é o tempo de carregamento. Embora os veículos elétricos pareçam modernos e repletos de tecnologia, quando se trata de carregamento, eles ainda estão muito atrás. Imagine que você está com pressa e a bateria do seu carro acaba. Você pode ter que perder de 1 a 2 horas carregando. Isso se tiver um carregador rápido. E se precisar de um carregamento lento, pode levar a noite toda. Agora me diga quem vai querer carregar o carro por tanto tempo todos os dias. Agora vamos falar sobre o novo motor hiper-híbrido da Honda. Com ele você não precisa se preocupar com o carregamento. Não é necessário instalar um ponto de recarga em casa, nem se preocupar em encontrar uma estação de recarga. Este motor Honda carrega a bateria automaticamente enquanto está em funcionamento. E quando é necessária mais potência, o motor a gasolina entra em ação. Ou seja, ele não para, não diminui a velocidade, simplesmente continua funcionando. É por isso que este motor é ideal para quem viaja longas distâncias ou vive em cidades onde a infraestrutura de recarga para veículos elétricos ainda é precária. O segundo grande problema é a degradação da bateria. A bateria de um veículo elétrico não é uma bateria de celular barata. Ela custa centenas de milhares de reais e a cada ciclo de carga e descarga seu desempenho cai gradualmente. Ou seja, depois de 2 ou 3 anos, seu veículo elétrico não terá o mesmo desempenho de quando era novo.
Às vezes a substituição da bateria é tão cara que as pessoas pensam, é melhor comprar um carro novo. Ora, isso não é uma atitude sábia. Certo, o motor hiperhíbrido da Honda tem uma ótima solução para esse problema. Ele utiliza a bateria de forma inteligente, pois possui um sistema de motor duplo. Um dos motores é dedicado exclusivamente ao carregamento da bateria. Assim, a bateria nunca fica sobrecarregada. Além disso, o equilíbrio entre o motor a gasolina e o motor elétrico é tão eficiente que não há pressão extra sobre a bateria. Isso significa maior vida útil da bateria, menos manutenção, é economia. O terceiro problema, e talvez o menos compreendido, é a queda de desempenho dos veículos elétricos em locais frios. Os veículos elétricos possuem baterias de íon lítio, e a verdade é que essas baterias não funcionam bem em climas frios. A autonomia da bateria pode cair de 30% a 40% no inverno. Ou seja, se o seu veículo elétrico percorre 300 km com uma única carga no verão, o mesmo veículo percorrerá apenas de 180 a 200 km no inverno. E essa é a razão pela qual as pessoas em áreas com neve têm receio de usar veículos elétricos. O sistema hiper-híbrido da Honda também resolveu esse problema. Isso porque quando a temperatura cai e o desempenho da bateria diminui, o motor, a gasolina assume toda a responsabilidade. Ou seja, independentemente de nevar ou granizar seu veículo, nunca vai parar. E é por isso que este sistema híbrido é perfeito para todas as estações do ano. Agora pense em mais uma coisa. Se houver uma vila ou uma cidade pequena onde não existam estações de carregamento, como o veículo elétrico funcionará lá? Numa situação dessas, o motor hiperhíbrido da Honda pode ser uma grande vantagem, pois combina a potência da gasolina com a diversão da eletricidade, e a bateria continua a carregar automaticamente. Além disso, a Honda também incluiu frenagem regenerativa. Ou seja, sempre que você freia este sistema, armazena essa energia na bateria. Isso torna o carregamento da bateria ainda mais inteligente e aumenta a autonomia do carro. E tudo isso sem sobrecarregar o motor. O que torna este sistema hiperhíbrido tão especial é a sua facilidade de uso. Não é preciso apertar nenhum botão, nem mudar nenhum modo. O próprio carro decide quando ativar cada sistema e é isso que o coloca à frente de outros veículos híbridos. Atualmente, no mundo dos veículos elétricos, questões como infraestrutura de carregamento, custo de substituição da bateria e queda de desempenho no inverno ainda são grandes obstáculos. Mas a Honda encontrou um equilíbrio que oferece os benefícios da tecnologia elétrica e a potência de um motor a gasolina. E o melhor de tudo, você não precisa procurar uma tomada se preocupar com o tempo de carregamento ou com a vida útil da bateria. Isso significa que a Honda resolveu os 3 maiores problemas dos veículos elétricos de uma só vez. Como serão o custo e a manutenção em comparação com um veículo elétrico? Agora vamos abordar a pergunta que surge na mente de todo comprador de carro. Vou comprar o carro, mas quanto vai custar? É aqui que o novo motor hiper-híbrido da Honda conquista o coração das pessoas, pois comparado ao custo de um veículo elétrico, esse motor se apresenta como uma opção muito acessível e inteligente. Primeiramente, vamos falar sobre o preço dos veículos elétricos hoje. Para comprar um bom veículo elétrico, você pode ter que gastar pelo menos de 15 a 20 mil libras egípcias, ou até mais. E se você optar por um veículo elétrico de uma marca internacional como Tesla ou BYD, esse preço sobe para 30 mil dólares americanos a 60 mil dólares americanos. Por outro lado, se você observar um carro híbrido no mesmo segmento,
como o Honda Accord Hybrid ou o Honda Civic Hybrid, verá que ele está disponível a um preço inferior ao de um veículo elétrico, o que significa que você obtém praticamente a mesma tecnologia e conforto ao dirigir, mas por um preço menor. Há ainda outro custo que as pessoas esquecem: a instalação do ponto de recarga. Se você carrega um carro híbrido em casa, o custo da fiação, da instalação e da eletricidade pode variar de 50 mil a 100 mil rúpias. E se você carregar o veículo em uma estação de carregamento rápido, também terá que pagar uma taxa separada para cada carregamento. Por outro lado, o motor hiper-híbrido da Honda é projetado para não precisar ser carregado. Ele também consome menos gasolina e a bateria é carregada automaticamente, enquanto o veículo está em funcionamento. Isso significa que você não precisa se preocupar em carregar em casa, nem em encontrar um carregador público. Agora vamos falar sobre a maior despesa, a substituição da bateria de um veículo elétrico. As baterias de veículos elétricos não são baratas. Se a bateria for danificada ou seu desempenho começar a cair, o custo de uma nova pode chegar a 470 mil rúpias. Em alguns veículos elétricos de luxo, o custo de substituição da bateria pode chegar a 1 milhão de rúpias. Agora imagine que metade do preço do carro seja gasto apenas na bateria. Não existe esse risco no motor hiper-híbrido da Honda. Sua bateria não sofre muita carga porque todo o sistema foi projetado de forma que o motor a gasolina e o motor elétrico compartilhem o trabalho. A bateria é usada apenas na partida, em baixas velocidades ou durante a frenagem. Além disso, o motor a gasolina continua funcionando como reserva. Isso aumenta a vida útil da bateria e elimina a necessidade de trocá-la. Agora vamos falar sobre manutenção. As pessoas gostam de veículos elétricos porque eles não têm componentes como motor, troca de óleo ou embreagem. Portanto, a manutenção é menor. Mas a verdade é que quando algo dá errado em um veículo elétrico, é difícil encontrar peças e o custo é muito alto. Além disso, para qualquer problema, mesmo que pequeno, é preciso ir a uma oficina especializada em veículos elétricos que não está disponível em todos os lugares. Este novo motor hiper-híbrido da Honda também muda o jogo neste caso. Ele possui um motor a gasolina, mas com tanta tecnologia que você não precisará fazer manutenção com tanta frequência. E mesmo quando precisar, não haverá grandes preocupações, pois as concessionárias Honda estão presentes em toda a Índia e suas peças também são encontradas a preços acessíveis. Além disso, os carros da Honda são considerados confiáveis. Eles apresentam menos problemas e duram mais. Outro diferencial é que o motor hiper-híbrido possui um sistema de autodiagnóstico, ou seja, mesmo que haja um problema, o próprio carro indica qual é o problema e onde ele está. Isso economiza tempo e dinheiro. É evidente que os veículos elétricos têm um custo inicial mais alto. O carregamento é caro. A substituição da bateria é um transtorno, e a manutenção, quando existente, é trabalhosa. O motor hiper-híbrido da Honda, por outro lado, é mais barato. Carrega automaticamente, é fácil de manter e também economiza combustível. Estratégia global da Honda. Onde esse motor será lançado? Com certeza. Abaixo, você encontrará um parágrafo de 800 palavras, escrito em linguagem coloquial simples, baseado na estratégia global da Honda para veículos hiper-híbridos, que explica onde essa tecnologia será lançada primeiro e como a Honda está disseminando-a pelo mundo. Agora que o novo motor hiper-híbrido da Honda foi revelado e está chamando a atenção de todos,
surge a pergunta: onde a Honda o lançará primeiro? Esses veículos serão limitados apenas ao Japão, chegarão também à Índia e farão sucesso em grandes mercados como os EUA e a Europa. Então, vamos entender a estratégia global da Honda em termos simples. Primeiramente, vamos falar sobre o Japão, pois a Honda é uma empresa sediada lá, e todas as suas inovações vêm de lá. O Japão sempre foi o maior campo de testes para a Honda. A estratégia da Honda é lançar, primeiro, novas tecnologias em seu mercado doméstico, ou seja, no Japão, observar a resposta do público local e, em seguida, levá-las para outras partes do mundo. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A tecnologia híbrida Hyper da Honda foi lançada inicialmente no Japão em veículos como o Accord Hybrid e o Civic Hybrid. Agora, a questão é qual será o próximo mercado? A Honda está de olho no mercado americano. Os EUA ainda são o maior mercado automobilístico do mundo, e o governo japonês está se tornando cada vez mais rigoroso em relação ao meio ambiente. Portanto, a procura por veículos híbridos também está a aumentar especialmente entre aqueles que não querem optar por veículos totalmente elétricos. O Toyota Prius e outros veículos híbridos já são vendidos lá, mas a Honda está entrando nessa disputa com uma nova força. O Accord híbrido já foi lançado nos EUA e teve uma ótima aceitação. Agora o Honda CR-V híbrido e o Civic híbrido também estão sendo lançados por lá. Em seguida, vem a Europa. A situação é um pouco mais complexa aqui. A Europa tem regras e regulamentações muito rigorosas para veículos como limite de emissão de CO2, padrões de baterias e imposto ambiental, etc. Mas a Honda já atua na Europa e projetou seus veículos híbridos de acordo com os padrões da UI. A Honda planeja lançar seus veículos hiper-híbridos na maioria dos países da Europa até 2025 especialmente, naqueles onde a infraestrutura para veículos elétricos ainda não está totalmente pronta. Agora a pergunta mais interessante: esses veículos chegarão à Índia? A resposta é sim, certamente chegarão, mas levará algum tempo. A adoção de veículos elétricos na Índia é lenta no momento e a infraestrutura de recarga também não está totalmente desenvolvida. Nesse cenário, existe um grande potencial para os veículos híbridos. A Honda está plenamente ciente disso. A Honda já lançou um carro híbrido urbano na Índia e agora se prepara para trazer esse novo sistema hiper-híbrido para o país. Segundo informações, a Honda pode lançar o Accord híbrido e um novo SUV com essa tecnologia na Índia. Outro fator importante na Índia é o preço e o consumo de combustível. A primeira pergunta que as pessoas fazem antes de comprar um carro é: quanto custa? E esse motor da Honda responde a essa pergunta de forma brilhante. A autonomia é boa, o carregamento é descomplicado e a manutenção é fácil. É um pacote perfeito para o consumidor indiano comum. Agora vamos falar sobre os desafios, pois não é fácil implementar novas tecnologias em todos os países. Cada país tem suas próprias leis, regras diferentes para inspeção de veículos e estruturas tributárias distintas. A Honda terá que garantir que seus motores atendam a todos os padrões, especialmente em países como os Estados Unidos e a Europa. Mas o lado positivo é que a Honda possui um excelente conhecimento das regulamentações internacionais e sua equipe já está preparando veículos de acordo com os mercados globais. Outra grande estratégia adotada pela Honda é a produção local. Isso significa que a Honda não está apenas fabricando carros no Japão e vendendo-os para o mundo todo, mas também tentando instalar suas próprias fábricas em todos os grandes mercados, como Estados Unidos, Índia e Tailândia, e produzir localmente.
Isso reduzirá os preços, economizará impostos e os clientes também terão acesso a um melhor serviço local. A Honda não tem pressa, mas planejou cuidadosamente a longo prazo. Primeiro testou no Japão, depois entrou nos SUV e na Europa, e agora está se concentrando em mercados emergentes, como a Índia. Isso demonstra que a Honda não está apenas vendendo veículos, mas quer levar essa tecnologia híbrida avançada para o mundo todo por meio de uma estratégia inteligente de expansão global. Agora a questão mais interessante é esta. A Tesla, a BYD e outras montadoras de veículos elétricos deveriam realmente temer a Honda. Será que esse novo motor hiper-híbrido da Honda pode lhes tirar o sono? A resposta é simples, sim. E em grande medida, sim. Porque se esse motor entrar em produção em massa e chegar ao público de forma barata, durável e confiável, poderá representar um grande golpe para as montadoras de veículos elétricos. Veja bem, qual é o maior trunfo das montadoras de veículos elétricos? Uma boa opção para o meio ambiente, condução silenciosa e a independência dos motores a gasolina e diesel. Mas os veículos elétricos também têm suas grandes desvantagens, como baterias caras, tempo de carregamento, longa autonomia limitada em locais frios e infraestrutura precária. A Honda identificou essas fraquezas e as superou. Seu motor hiper-híbrido surgiu como uma opção que não só compete com os veículos elétricos, como também os supera em muitos aspectos. Agora imagine se existisse um carro que funcionasse tão silenciosamente quanto um veículo elétrico. Oferecesse a potência de um carro a gasolina e não exigisse a necessidade de recarga. As pessoas optariam por um veículo elétrico. O sistema da Honda carrega a bateria enquanto o veículo está em movimento. A autonomia também é excelente e o custo de manutenção é menor do que o de um veículo elétrico. Obviamente, muitas pessoas que estavam pensando em comprar um veículo elétrico agora voltarão a considerar os híbridos. Marcas como Tesla e BYD dominam o mercado de veículos elétricos atualmente, mas dependem totalmente de baterias. Seus modelos focam em tecnologia e desempenho, mas para o consumidor comum, preço acessível e praticidade são mais importantes. E é aí que a Honda entra em cena. A BYD já construiu seus próprios híbridos plug-in, mas a tecnologia hiper-híbrida da Honda está 2 passos à frente, pois não requer recarga e não há preocupações com a autonomia dos veículos elétricos, e a Tesla ainda nem entrou no mercado de híbridos. Portanto, se a Honda lançar seus carros hiper-híbridos globalmente com preços competitivos e marketing inteligente, os clientes das montadoras de veículos elétricos podem migrar gradualmente. O verdadeiro receio é que a Honda seja uma marca em que as pessoas já confiam. Da Honda Activa ao Civic e ao City, cada carro deixou sua marca no mercado. E agora, se a mesma marca está lançando um sistema híbrido de alta quilometragem, tecnologia inteligente e baixa manutenção, novas empresas como Tesla e BYD certamente ficarão preocupadas. Se o motor hiper-híbrido da Honda começar a ser produzido em larga escala e se tornar facilmente acessível ao público em geral, poderá causar um grande impacto no mercado de veículos elétricos. Com certeza, as pessoas vão procurar a opção híbrida antes de comprar um veículo elétrico. E as montadoras de veículos elétricos terão que repensar suas estratégias. E para receber em primeira mão as principais notícias sobre tecnologia e automóveis, inscreva-se em nosso canal.